Boa noite, pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Lucas, da Hemisfera Agro Crédito de Carbono. E hoje a gente vai fazer uma live diferente aqui. A gente tem um convidado super especial para a gente falar sobre um tema bem diferente do que a gente fala aqui geralmente. Mas está relacionado com as fazendas e mais especificamente como a gente pode aumentar a lucratividade da fazenda utilizando um sistema de gestão. E para isso a gente vai chamar aqui o Alex da Plantai e o Sérgio aqui da Hemisfera Agro. Então deixa eu convidar eles aqui e aí a gente já começa essa live para falar sobre sistemas. Vamos lá. O pessoal vai me dando feedback se o som aqui tá bom, se estão conseguindo ouvir, se tá legal. Opa, tá ouvindo? Oi, Tudo Lucas, certo. Sérgio, Boa noite, Alex. pessoal. Tudo Boa certo? noite. tudo certo? Estão conseguindo me Bom. ouvir bem? Positivo. Aí o pessoal de casa vai falando também se está conseguindo ouvir a gente. Bom, eu fiz uma rápida introdução aqui. Então, antes de chamar aqui o Alex e o Sérgio, deixarem ele se apresentar, para quem é do Instagram da Plantaia e está assistindo a gente, provavelmente não me conhece. Aqui quem fala é o Lucas, eu sou da Hemisfera Agro Crédito de Carbono. E hoje, em parceria aqui com a Plantaia, a gente vai fazer uma live para falar sobre como que a gente pode aumentar a lucratividade de uma fazenda utilizando sistemas de gestão. Quais são as boas práticas utilizando um sistema para transformar a fazenda numa fazenda cada vez mais profissional, numa empresa de fato, né? Como a gente consegue analisar indicadores para aumentar a receita da fazenda. Então a gente trouxe um convidado aí super especial, o Alex da Plantai, que vai falar um pouquinho desse sistema para a gente, como que funciona, como a gente pode implementar isso nas fazendas. E aqui do nosso lado, para a audiência da Plantai, a gente depois vai introduzir um pouquinho sobre o mercado de crédito de carbono. Como que esse mercado está funcionando, especificamente aqui no Mato Grosso, nos demais estados do bioma amazônico, a gente vai abordar um pouquinho sobre esse tema do crédito de carbono em cima das áreas de mata, que é uma fonte de receita a mais aí também para as fazendas, que a gente sempre fala, né, Alex, que o ideal é ter o máximo de fonte de receita possível em cima da fazenda e tratar essa fazenda como uma empresa, né, com gestão, com profissionalismo. Então, vou deixar vocês se apresentarem. Alex, faz a frente aí, se apresenta para o pessoal e depois o Sérgio na sequência. Boa noite a todos. Eu sou Alex Miranda, eu sou fundador e sou CEO da Plantai Gestão Agrícola. A Plantai é uma empresa que desenvolve solução de base tecnológica para ajudar o produtor rural na gestão da fazenda. Nós desenvolvemos uma solução de ERP, né, um software que faz a gestão da fazenda aí, com um propósito um pouco diferente do que tem no mercado, né? A gente busca integrar toda a produção, toda a gestão produtiva, a gestão administrativa da fazenda, tudo em uma única solução, né? Então, o produtor hoje com o plantar, ele consegue enxergar todas as nuances da produtividade, custo por talhão, por hectare, toda a produtividade de cada variedade, de cada talhão, isso tudo integrando a uma gestão administrativa, né? Então, com plano de contas contábil, com um sistema que gera DRE contábil, já uma ferramenta contábil, com contas a pagar, contas a receber, gestão de maquinário, gestão de oficina, tudo isso integrado numa única solução. Então, hoje o produtor com plantar ele tem uma visão 360 da fazenda. Excelente. E aí não fica dependente de ter vários sistemas diferentes, né, Alex? Cada um para uma coisa, os sistemas não se conversam, cada um é um login diferente. Assim fica tudo centralizado na Plantai. Exatamente. Esse é o nosso propósito. Boa, excelente. Sérgio, se apresenta aí para a galera e daí vamos para as perguntas aí, para o bate-papo. Perfeito. Boa noite a todos. Me chamo Sérgio, tenho 25 anos, sou engenheiro agrônomo, formei pelo FMT Campo Sorriso, aqui da região mesmo. Tive uma passagem no início meu agronômico aí, de profissão, como técnico agrícola, com pesquisa agrícola. E no último caso eu estava como consultor de uma empresa sementeira, né? A gente trabalhando com algumas culturas de alternativa para a segunda safra na região do Mato Grosso.
dentre elas gergelim, feijões do tipo vigna, fazelos, amendoim. E hoje a gente atua aí na frente comercial, juntamente com o Lucas, na Hemisfera Agrícola, nesse projeto Crédito Carbono aí. Boa, show. Então, Alex, aqui nós estamos preparados com um monte de pergunta aí. Vamos ver se a gente consegue tirar a dúvida do produtor que está assistindo a gente. Vamos embora. Então, você comentou, né, sobre essa visão 360 que o produtor pode ter ao implementar um sistema de gestão na fazenda, mas antes da gente entrar nas especificidades do sistema, das ferramentas, etc., eu queria entender, e até mesmo para quem está ouvindo a gente de casa, o sistema da Plantae é para produtor de que tamanho? É para um produtor que tem 50 hectares, que tem 1.000 hectares de planta, que tem 5.000 hectares de planta? Para quem que serve, né? E qual que é o ramo de atuação que o sistema da Plantae se encaixa? É para pecuária, é para lavoura? Então, se puder explicar um pouquinho mais para nós sobre esse tema. Tá. A questão do tamanho, né? Hoje a gente costuma dizer que o Plantae é para aquele produtor que quer organizar melhor a sua propriedade, transformar a sua propriedade em uma empresa rural de verdade, né? Então, hoje nós atendemos ali clientes de 180 hectares até clientes de 23.000 hectares, né? Então, dentro do nosso escopo de clientes hoje. Se pegar a quantidade média hoje, dos nossos produtores está rodando aí mais ou menos em 2.000 hectares, se pegar uma média, né? Então, é para aquele produtor que realmente quer dar o passo seguinte, dar um passo maior na gestão, né? O Plantae é uma solução que foi desenvolvida sempre para facilitar a gestão da fazenda. Então, todo o escopo dele, todo o que foi pensado para o Plantae, foi pensado em realmente ser uma ferramenta facilitadora e não uma ferramenta que traz mais trabalho, mais complexidade para a gestão, né? Hoje a gente atende aí produtores de grãos, né? Grãos, plumas, pecuária, e também a gente tem um software para a parte de gestão de armazém e fazenda. E tudo isso trabalha se comunicando, né? Então está tudo interligado. Hoje, se pegar os nossos clientes que têm armazém na fazenda, por exemplo, gerou um romaneio lá no armazém, gerou um romaneio de entrada ou de saída lá no armazém, praticamente em tempo real aqui na cidade, o produtor está sabendo dessa movimentação lá no armazém. Então, são soluções assim que a gente está entregando para os nossos clientes hoje. Excelente, excelente. Então, de acordo com a atividade do cliente, ele vai utilizar aquelas funções específicas do sistema. Se seja armazém, ele vai utilizar mais as ferramentas voltadas para o armazém. Ou se for pecuária e lavoura, ele tem as funcionalidades específicas ali. Então, dá para personalizar dessa forma assim. Isso. Né? Perfeito. E hoje, o que você acha, na tua visão, né, você que acompanha aí de perto, você tem tanto essa visão do sistema, quanto também a visão das fazendas. Quais que são as principais decisões que o produtor toma muito no feeling, naquele achismo, que o sistema, por exemplo, da Plantae, poderia trazer uma visão mais clara para sair daquele achismo, para tomar decisões mais assertivas? Existe essa diferença, Alex, que o sistema da Plantae consegue apontar esses indicadores para tomar uma decisão baseada mais em dados? Existem sim, Lucas, e existem diversos, tá? O que acontece? A gestão da fazenda hoje, o produtor, se pegar ele no dia a dia, ele é bombardeado de decisões e de variáveis que ele precisa estar atento, né? Então, desde uma mudança de, sei lá, de cotação de dólar até vai chover ou não vai chover, tudo isso aí é decisão que o produtor precisa tomar no dia a dia, né? E o Plantae traz diversas ferramentas ali que ele consegue ajudar o produtor, né? Então, com relação a custos, com relação a como é que foi safras passadas, fazer uma análise entre o que aconteceu e o que está acontecendo hoje, né? Então, são diversas ferramentas ali que o Plantae consegue trazer para a tomada de decisão, né? Hoje é até difícil pensar, mas talvez o Alex tenha até um número para trazer para a gente, mas é difícil pensar uma fazenda que não tem um sistema, né, Alex, para gestão, que seja no feeling, porque cada vez mais a questão das máquinas são automatizadas, é tecnologia, é isso que você falou, é a cotação subindo e descendo, então a gente tem muitas variáveis de forma muito dinâmica e muito rápida.
Agora, existe uma porcentagem, ó, no Brasil, X% das fazendas ainda não tem sistemas e Y% já atuam com sistema, tem essa comparação? Assim, o último levantamento que a gente fez já faz um tempinho, tá? Um dado que tá bem defasado nosso, mas na época, isso daqui antes da pandemia, a gente fez uma estimativa regional nossa aqui, que dava para se estender um pouco mais a nível de Brasil, que era algo em torno de 70% que não utilizavam software, tá? Um software específico para gestão de fazenda, né? Utilizavam alguns outros softwares mais comerciais, né? Ou então iam para planilha de Excel. Mas hoje a gente ainda tem uma grande procura, a gente entende que tem um mercado grande ainda nessa área e que ela ainda tá bastante desassistida. O que acontece é que existem muitas soluções que não foram pensadas dentro da fazenda, né? Então, você pegar o nosso know-how da Plantai, a gente se estabeleceu aqui em Sorriso justamente por uma questão estratégica, né? Então, a gente tem um grande desafio aí com relação à parte técnica, né? Com mão de obra de desenvolvedor, que é algo mais técnico, mais difícil de se conseguir, mas por outro lado, o nosso know-how com relação ao produtor rural é lá em cima, né? Então, a gente entende muito do que está acontecendo dentro da fazenda. E isso acaba refletindo na solução que a gente entrega, né? A gente até estava em São Paulo na semana passada e, né, o nosso escritório também fica aqui em Sorriso. E quando a gente vai para esses grandes centros, uma diferença brutal que a gente vê é justamente isso que você falou. Existe muita solução tecnológica, existe muita inovação para o agro, mas quando você vai ver, os caras estão lá na Faria Lima, pouco pisam aqui, suja a bota de terra, como quando a gente fala, né? E acabam não tendo essa sensibilidade de, como, por exemplo, a Plantai, que nasceu dentro do agro, né? Você está dentro da fazenda todo dia, e aí, né, obviamente, precisa buscar também essa mão de obra de tecnologia em São Paulo, nas demais regiões, a gente também sofre um pouco com isso, mas a solução para o produtor rural, que é o que importa, vocês estão no meio aqui do negócio, né? Exatamente. O desenvolvimento da nossa primeira solução, né, do Plantar em si, ele se iniciou em Curitiba. Tá? Então, quando eu iniciei o desenvolvimento da solução do Plantar, foi em Curitiba. E depois que eu vim para Sorriso, boa parte, foi uma decisão estratégica, inclusive, essa volta para o Mato Grosso. Quando eu voltei para Sorriso, eu entendi que 80% do que eu tinha desenvolvido lá com uma visão mais de gestão empresarial não cabia na fazenda, entendeu? Então foi aí que eu precisei pivotar toda a solução de desenvolvimento, de gestão de produto final para poder atender o produtor rural. E aí, a partir do momento que eu comecei a desenvolver a solução dentro da fazenda, todo o jogo mudou, né? Então, completamente, completamente. Hoje a gente pega um produtor, a hora que a gente apresenta o sistema, ele fala, pô, é isso que a gente precisa, entendeu? Excelente, é de dentro para fora, não de fora para dentro. E, Alex, se você pudesse pontuar dentro da Plantai, quais que são as ferramentas que o produtor mais utiliza hoje dentro do sistema? A gente, quando acessa o site da Plantai, depois a gente pode até botar aqui nos comentários para o pessoal acessar lá o site e conferir, a gente vê que tem inúmeras funcionalidades. Mas qual que são os carros-chefes, se é que tem, quais ferramentas assim, que mais auxiliam o produtor que você vê que são mais utilizados com frequência? Como eu falei antes, né, Lucas, nosso propósito com a Plantar é integrar a gestão produtiva e a gestão administrativa numa única ferramenta, né? Então as coisas elas acontecem no Plantar e elas acontecem se interligando, né? Então, claro que tem aquelas ferramentas que nem, por exemplo, a emissão de nota é muito utilizada, a gestão financeira em si é muito utilizada, mas as coisas vão acontecendo no Plantar e vão resolvendo outras pontas, né? Então, por exemplo, um produtor gera um contrato de venda, já vai gerar um contas a receber. Ele faz um pedido, já vai gerar um contas a pagar para o cara em real, dólar ou grão. Então, o Plantar ele tem essa inteligência
dentro dele de facilitar a utilização do sistema, né? Então, daí fica difícil a gente pontuar uma coisa que se usa mais ou outra. O Plantar em si, ele é uma ferramenta que ela como um todo vai acontecendo, né, para a gestão do produtor. Perfeito. E essa integração permite que ele tenha uma previsibilidade ali de recebíveis, faça um fluxo de caixa para alinhar também, por exemplo, com a compra. Agora, a gente está em julho, né? Daqui a pouco a gente vai entrar aí na safra da soja, mas o produtor já está comprando milho, né? Para outra safra. Então, isso a gente também consegue fazer a compra do grão e dar a entrada na nota fiscal e ter aquele estoque, ter aquela previsão de que aquele estoque vai atender aquele talhão, enfim, essa integração com o campo, por exemplo, da área plantada, né, da área de planta, faz essa integração com a parte das máquinas integrada com o sistema, como que é? A parte de integração do monitoramento de máquina é uma área bem nova, tá? Bem recente dentro da agricultura. É uma coisa que já vem se modificando há algum tempo, mas atualmente assim, as empresas entenderam que abrir as APIs e disponibilizar isso para a gente seria o melhor caminho, né? Então a Plantai está trabalhando nessa parte de integração de máquina. Muito em breve a gente já vai estar com isso redondinho funcionando dentro do nosso sistema. Tá evoluindo, a gente já começou o desenvolvimento nesse sentido dentro do Plantai, tá? Mas toda essa parte da gestão em si, por exemplo, os pedidos que o produtor comprou, saber o que tem para retirar, saber quanto tem para retirar de cada pedido, saber quanto tem de estoque na fazenda de cada insumo, isso daí o Plantai faz com excelência já. Perfeito. Que é por isso, né, que tem essa sigla ERP, né, que é o sistema de gestão. Por exemplo, hoje, aqui na Hemisfera, como o nosso serviço não envolve, né, essa parte de fazenda, de planta, a gente utiliza um conta azul da vida. Mas Perfeito. O produtor não consegue utilizar um conta azul para fazenda, porque senão ele não integra com essas outras, né, funcionalidades que você está falando que são mais específicas da fazenda. E aí que conecta a parte da Plantai, né? Exatamente. Esse que é o propósito do nascimento da Plantai. É justamente resolver essa ponta, né? Então, tem muitos produtores, como eu falei, que ainda utilizam softwares para o comércio, para fazer a gestão da fazenda. Só que não funciona, definitivamente não funciona, né? Vai conseguir fazer ali mais ou menos uma gestão financeira, quantos a pagar, quantos a receber. Só que isso só para o produtor hoje, para aquele produtor que está buscando mesmo evoluir a gestão e que entende que a gestão hoje também é uma fonte de receita, né? Se pensar hoje na fazenda, todos os valores, os volumes financeiros que o produtor trabalha são volumes muito altos, né? Então, o produtor sempre está falando de milhões, não, milhão aqui, milhão ali. Então, quando o cara entende que a gestão também pode se tornar uma fonte de receita, que fechou uma torneirinha aqui, geriu melhor isso daqui, pode sobrar lá no final do ano 200, 300 mil, entendeu? A mais do que não sobrou antes. Então, esse produtor que está enxergando a fazenda dessa maneira aí, está evoluindo bastante. A gente chegou até a fazer uma pesquisa sobre isso aí, agora uns 3, 4 anos atrás, e a gente entendeu bem assim como é que está aquele produtor que não olha para a gestão da fazenda com muito apreço, né? Contra aquele produtor que não enxerga a fazenda como um negócio, como uma empresa e que está gerindo a fazenda dessa maneira, né? Então, para nós, assim, a curva ficou bem clara de crescimento, que aquele produtor que olha para a gestão como uma fonte também de receita, ele é um cara que está crescendo muito. O outro, ele tem um crescimento, mas é bem mais lento, bem mais estagnado. Enxergando a fazenda como uma empresa, como qualquer outra empresa, que de fato, né, tem uma frase que eu gosto muito, que é: a empresa que não está crescendo, ela está morrendo, né? Então, a fazenda é a mesma coisa. A tendência no longo prazo, para aquele cara que administra a empresa ou a fazenda dele, daí se me corrige se estiver errado, mas a tendência daquele cara que é mais organizado, que utiliza um sistema de gestão, não estou dizendo que vai contratar, plantar e hoje, amanhã já vai estar com todos os relatórios prontos, até porque isso
é no médio e longo prazo, né? Que você tem que começar a inserir as informações ali até, né, daqui a um tempo começar a colher os resultados. Mas a tendência é que quem for mais organizado, quem implementa o sistema de gestão e tem os números na mão e utiliza isso, vai comprar a fazenda no futuro do cara que não utiliza o sistema de gestão, que só vai no feeling, né? Porque a diferença é essa, né? Sim, exatamente, faz sentido. Eu costumo até brincar. ah, que aquele produtor que está começando nesse mundo de melhorar a gestão é aquele cara que está caminhando de pé descalço numa estrada de cascalho, entendeu? Ele vai doer o pé, vai sentir, vai topar com o minguinho numas pedras, vai doer pra caramba, mas no futuro esse cara vai estar correndo num asfalto de tênis, entendeu? Então, é mais ou menos essa analogia que eu faço aí. É porque sai da zona de conforto, né? Já pensou Exatamente. o produtor rural que veio para o Mato Grosso lá em 1970, abriu as áreas, ele, né, ele que fundou a fazenda, e aí passa para o filho, passa para o neto e vai passando de geração em geração. Então, um produtor se chama, digamos assim, da velha guarda, que sempre levou de uma forma, aí você chegar com tecnologia, com informação, é sair totalmente da zona de conforto, né? É, é Mas isso. é o E se a caminho, gente, né? exatamente. Se a gente pensar também, Lucas, assim, meu pai foi produtor, né? Meu pai plantou aqui na região de Sorriso, aqui no Mato Grosso, até 98. Então, eu, na minha adolescência, eu cresci dentro de fazenda, né? Então, na adolescência e parte da minha juventude, eu estava dentro de fazenda, vendo as coisas acontecer. Era outro mundo, tá? Era outra vida. Se pegar a agricultura como a gente conhece hoje, dá para se dizer que ela começou mesmo, que as coisas evoluíram muito, muito, muito mesmo, de 2010 para cá, né? Então, se você pegar ali os anos 90 foi 90, 80, olhando para nossa região, tá? E acho que isso se reflete na agricultura a nível de Brasil também, né? Antes a gente tinha uma agricultura muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais é, do colono mesmo, de lá produzir, por mais que era um grande produtor, poderia ser um grande produtor ou um pequeno produtor, mas era aquele cara que ia lá, que ia com a enxada, que ia arar a terra, né, que ia. Manual, né? Isso, exatamente. E isso foi evoluindo com o tempo, quando chegou nos anos 90 ali, a gente teve um começo de mudança de cenário, né? 2000, nos anos 2000 ali, eu enxergo como um período de transição e que 2010, que aí veio a agricultura mesmo de grande porte, de falar, não, vamos transformar o Brasil né, no celeiro do mundo aí, né? E eu acho que se pegar assim foi mais ou menos 2010 para cá que isso vem acontecendo, né? De forma muito forte e muito incisiva, né? Mas me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Não, eu acredito que é exatamente isso que é o caminho da profissionalização, né? Não tem como você escalar em qualquer segmento se você não se profissionalizar. Se a gente ficar parado, e isso não é na agricultura, não é na fazenda, é em tudo, é em qualquer ramo. Se a gente não evoluir junto com o mercado, a tendência é ficar para trás. Né? E aí, não sei se você enxerga hoje que quem vem com essa iniciativa de implementar, por exemplo, entrar em contato com a Plantar para implementar na fazenda, já é o filho daquele produtor mais antigo ou o neto já nessa passada de geração que aí fala, não, da agora em diante está mudando o negócio, ou implementa aqui um sistema de gestão, ou nós vamos ficar para trás, não tem como controlar. Você consegue identificar isso? Na verdade, assim, segue bem nesse caminho, tá? Segue bem nesse caminho das novas gerações, né? Tá buscando ferramentas para ajudar, né? Então, as novas gerações já entendem a tecnificação da propriedade, né? Não só na parte de máquina, de enxergar a tecnologia ajudando na parte de campo, está começando a enxergar que a tecnologia também ajuda na parte da gestão da fazenda ou em outros pontos ali do negócio em si, né? E, e se pegar recentemente ainda, isso tem acontecido com muito mais, né, muito mais, de forma muito mais incisiva, né?
com essa nova geração chegando, com as novas gerações. E também tem um outro lado, né? Que são não só as obrigações que têm acontecido para o produtor, né? As obrigações fiscais, que é a emissão de nota fiscal, a entrega do livro caixa digital do produtor rural, faz com que o produtor também tenha que começar a olhar para esse lado de, com mais apreço, né? Então, e o mercado em si também está mostrando, né? Então, aquele produtor, muitas vezes o vizinho dele começa a olhar para a gestão de uma forma melhor, aí ele fala, pô, o que esse cara está fazendo diferente? E às vezes é só olhando para a gestão, entendeu? Não é que está produzindo mais, que o campo é sempre o primeiro lugar, né? O produtor sempre o Sim. campo vai ser o primeiro lugar e é correto. Mas muitas vezes olhar para esses outros lados, esses outros pontos que permeiam aí a agricultura também faz com que gere mais receita, mais lucro, né? É que nem você falou, né? Se você não tiver tudo registrado, você acaba não enxergando aquelas torneirinhas que você pode fechar e que mês a mês, né, analisando isso no final do ano dá um valor muito relevante, né? Então acaba, não é nenhum custo investir num sistema, mas sim é, geração de receita, né? Que é o tema aqui da Exato. live, que é como aumentar a E- lucratividade. Exatamente, exatamente. Não necessariamente precisa comprar mais terra para você aumentar a receita. Apesar de que, né, esse é o sonho, né, ir sempre expandindo. Mas otimizar o espaço que tem, né, a propriedade que tem, o tamanho que tem, para aumentar a receita dela. E, Exatamente. e aí, ô Sérgio, lembra que você contou aquela história que você foi naquela fazenda que tinha um dashboard, assim, coisa de outro mundo, já com todos os indicadores ali. Esse é um nível, assim, né, maior, mas era um grande grupo, né? Como que é? Exato, né? Até aproveitando aí para a gente poder iniciar um pouco da pergunta, eu tive visitando uma oportunidade de uma fazenda de um grupo grande aqui do Mato Grosso, na verdade do Brasil, uma das maiores fazendas aí, e lá eles têm um sistema de integração de telemetria entre máquina, dashboard, sensoriamento remoto ali, e existe uma equipe só focada para analisar esses dados, né? Então, é absurdamente o controle deles, o cara tá andando lá no talhão X, eles estão sabendo quanto que o cara tá andando, qual a vazão que o cara tá usando, em que pontos ele oscilou a velocidade, a vazão, o produto que está utilizando. Então, assim, pegando aquele exemplo, embora seja uma fazenda extremamente grande, com uma gestão, imagina, muito difícil, são inúmeras pessoas, inúmeros implementos, atividades ao longo do dia, gestores. Cara, o cara tem a precisão, vamos colocar isso para os cabeças do grupo, ter a decisão na palma das mãos de saber o que vai fazer, o que não vai fazer. Eu acho que a agricultura ela está saindo de um 3.0 para um 4.0. Me corrija, né, Alex? Você que entende mais desse assunto. E a pergunta né, o que essa gestão tanto do sistema, tanto da parte de aplicação agrícola, gestão da receita, contábil, qual que é o diferencial que isso tem trazido de ganhos para a produção, diferente de uma produção, vamos dizer, comum ou mais arcaica que a gente vê? Na verdade, assim, se a gente for falar de produção, nosso agricultor aqui é um mestre, né? Nosso agricultor aqui faz chover. Olhando para o Mato Grosso aqui, quando eu falo nosso agricultor, é o agricultor brasileiro, né? Sim. E olhando para o nosso agricultor aqui da Mato Grosso, então, nem se fala, né? Quem diria Sim, lá nos anos 80 que você colocar uma semente aqui nesse areião aqui ia dar alguma coisa, né? Então, nessa parte de produção, nosso agricultor é o mestre. O que que a gente pode fazer para ajudar? O que a gente pode fazer para ajudar é ajudar com que ele consiga entender melhor os números do que ele está fazendo, entendeu? Ele tendo na mão melhor esses números, ele sabendo melhor quanto que está custando para ele colocar essa semente lá na areia e quanto que ele vai tirar dessa semente aí, isso daí muda o jogo, muda o game total, entendeu? Então, como você falou ali dessa fazenda que tem tudo na palma da mão, isso daí é o sonho de qualquer produtor, só que o problema é que existe um custo para isso, existe um valor
para isso, então não está na mão de todo produtor ainda, né? Mas isso muda o jogo. Com certeza, ter a informação na hora para tomada de decisão muda o jogo total. E tem um fator bem importante, né? Dois pontos que eu quero trazer. Que o Sérgio, nesse exemplo que ele deu dessa fazenda, que tinha toda uma equipe, isso é um caso à parte, mas para você chegar no nível de fazenda dessa, quantos mil hectares, Sérgio, que era naquele caso lá? Parte aberta em torno de 70, 80 mil hectares. Para chegar num tamanho desse de empresa, de fazenda, desde quando você tem 100 hectares, você já tem que se comportar como uma empresa grande, se você quer chegar, se você quer aumentar. Então, não precisa. Aí, por exemplo, nossa, a gente escuta cada besteira de o cara que quer desenvolver um sistema próprio, que quer inventar umas modas, sendo que existem soluções prontas no mercado, por exemplo, a Plantai. O Alex e a equipe pensam diariamente em desenvolver esse sistema para atender o produtor e conseguem escutar dores de diferentes produtores para montar um sistema que atenda todo mundo. Ah, mas eu precisava dessa personalização para minha fazenda. Talvez você não vai ter a personalização específica que você queria para a tua fazenda, mas o sistema, ele fazendo o macro ali, que é o principal, você já vai conseguir, frente a nada que você tinha e agora implementando o sistema, você já vai conseguir ver avanços, né? E aí, mudando assim esse tópico, mas para a parte de administração, isso que você falou, Alex, do produtor saber o custo da semente que ele vai plantar lá, quanto que gastou de insumo, é extremamente importante porque é princípio básico da administração, né? Faturamento é diferente de lucro. Então, às vezes, nem a gente falou, porra, faturando milhões, nunca vi tanta grana no caixa esse ano. Só que você está olhando o faturamento que é extremamente diferente do lucro. Quanto que, de fato, depois de pagar todo o custo fixo, o custo variável, você descontar todas as despesas, está sobrando efetivamente de margem de receita. E eu acho que é isso que a Plantai consegue mostrar no detalhe, através de um DRE, algum relatório desse gênero, né, Alex? Exatamente, exatamente. Então, hoje a gente tem, dentro da nossa solução, a gente tem diversos relatórios que conseguem fazer essa entrega para o produtor, né? Então, a gente consegue entregar um DRE, consegue entregar o custo de produção, produtividade, consegue entregar balanço patrimonial. O produtor consegue ter um raio-x mesmo da empresa com o Plantai, né? Então, todas essas informações para nós aí, tá no nosso dia a dia, tá no nosso, no desenvolvimento nosso constante. Então, é o que você falou, Lucas, a Plantai. Hoje a gente pode não atender lá uma especificidade de um produtor pela questão, porque não faz sentido, né? Se a gente tem um produto, a gente precisa ter um mercado para esse produto também. Então, especificidades, muitas vezes a gente não consegue atender. A gente consegue fazer alguma coisa muito próxima que atenda aos outros nossos clientes, né? E a gente está enxergando, ouvindo essas dores todo momento. Então a gente está, todo momento tem um produtor dando uma sugestão, melhorando. A gente trabalha muito, muito, muito em parceria com os nossos clientes. Foi aquilo que eu aprendi lá no começo, quando eu desenvolvi a primeira versão do Plantai lá em Curitiba e vim para cá e daí o nosso primeiro cliente falou assim, ó, Alex, nós gostamos da tua proposta, mas o que você fez não atende à fazenda. Vamos desenvolver de novo dentro da nossa fazenda? A gente abre as portas da fazenda para você. E aí no topar foi quando eu aprendi isso, entendeu? Então hoje a gente trabalhar em parceria com os nossos clientes é muito melhor. Eu estar todo dia recebendo feedback e cobrança de que vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, do que eu me separar deles, entendeu? Então a gente criou isso como uma cultura dentro da Plantai. Perfeito. Até porque o que vai fazer a diferença junto com o sistema é quem está atrás dele, né? Eu tenho um outro colega administrador que utilizava lá na empresa dele um CRM, né? Que é aquele sistema de gerenciar, né, oportunidades e tal. Aí o cara usou 5 CRM diferentes, foi mudando de um para o outro. Por quê? Justamente, esse aqui não atende isso, né? Mas no final das contas é mais quem está por trás ali do sistema do que o próprio sistema em si, que não vai fazer nada sozinho, né? Você tem que inserir as informações, você tem que dar o feedback
ali para os desenvolvedores, para o Alex, para a equipe da Plantai, para ir otimizando, né? E muitas vezes o feedback de um outro produtor do vizinho, você nem imaginava, mas já foi implementado o sistema e ele já te dá uma solução. Agora, como que funciona, Alex, para um produtor que, já entendi, realmente passou da hora, tem que implementar um sistema de gestão na minha fazenda, como que funciona? Ele liga na Plantai e contrata pelo telefone, daí implementa online, tem como ir na Plantai, ou vocês têm também visita na fazenda? Como que é essa implementação? Tá. A gente passa por um processo comercial, né? Então, a gente apresenta o que a gente tem, apresenta para o produtor qual que são as nossas soluções, né? E entender se também se casa com o que ele está pensando, né? Em 99% dos casos casa. Então, ele faz essa apresentação para o produtor. A partir dessa apresentação, faz um fechamento comercial. Desse fechamento comercial, entra em ação o nosso time de onboarding, né? Então, ele tem um time que faz treinamentos, que trabalha com treinamentos. A gente tem um diferencial muito grande no mercado, que a gente disponibiliza todo o treinamento que o produtor precisar. Então, a gente não comercializa horas de treinamento. Então, com nossa solução, o produtor não tem horas de treinamento, né? Então, precisou fazer 10 vezes o treinamento do financeiro, a gente vai fazer 10 vezes o treinamento financeiro. Precisa fazer, contratou uma pessoa daqui 5 anos, contratou uma pessoa nova para ajudar lá com ele no financeiro, por exemplo, o treinamento dessa pessoa aí já tá incluso em toda a nossa negociação comercial. O cara não vai ter custo adicional com isso, né? Não tem Hoje, limite? Sem limite. Uhum, ótimo. Tá? E aí, hoje a gente atende clientes aí são 12 estados que a gente tem clientes, né? Então a gente atende a metade do país aí de produtores, né? Então a gente tem já um know-how muito grande dessa parte de onboarding, de fazer esse onboarding online, né? De estar fazendo todo esse treinamento de forma remota. A gente tem uma equipe de suporte também muito competente. Nosso suporte hoje está em média de 3 minutos o tempo de resposta. Então isso eleva a qualidade da utilização do sistema no dia a dia ali, demais com o Plantai. E a gente ainda deixa disponível para os nossos clientes a possibilidade de ter um treinamento presencial, independente de onde ele estiver. Então, por exemplo, um cliente nosso lá de Minas Gerais quer fazer um treinamento, quer passar uma semana em contato com um técnico nosso lá no dia a dia, a gente deixa aberta essa possibilidade. É claro que ele tem os custos, né, de deslocamento do técnico, né, a alimentação, enfim, mas isso a gente negocia com os nossos clientes sem ter uma cobrança alta de hora técnica. Então a gente dá essa possibilidade para os nossos clientes, né? Então a gente tinha agora, mês passado, técnico nosso em Minas Gerais, técnico nosso no Acre, né? Fazendo treinamento com o cliente lá, passando uma semana interagindo e ajudando o produtor. Então a gente tem esses diferenciais aí no mercado, né? Que no fim das contas, para nós o que vale mesmo a satisfação do cliente, é ter um cliente conseguindo executar o que ele precisa dentro do sistema e tendo as respostas que ele precisa também com o nosso sistema, com a nossa solução. Excelente. Até porque, como a gente estava falando, né, tem esse onboarding, que é passar as instruções iniciais, e aí vai depender muito ali de quem está no dia a dia preenchendo as informações. Então, é um trabalho que vai aos poucos, né, trocando os processos ali que teoricamente não tinha e agora tem que informar no sistema, para depois ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, começar a gerar algum relatório, ter algum tipo de informação. Mas se não preencher, não gera, né? Então Exatamente. Nenhum sistema, né? Nada. Não, exatamente. Nenhum sistema vai fazer mágica. Então. Exatamente. E aí a gente fala, produtor, mas a gente falou, né? O tema da live é como aumentar a lucratividade da fazenda. E aí a gente já passou por alguns pontos aqui, falando, né? Que com o preenchimento do sistema, os relatórios, a gente começa a identificar, a enxergar os indicadores e ver
qual torneirinha a gente pode fechar ali para reduzir custos ou até mesmo aumentar a receita. Agora, não necessariamente precisa ser o produtor, né, Alex? Porque a gente sabe que o produtor rural, ele tem que dar conta de tudo que acontece na empresa. Então, ele está lá no talhão, daí daqui a pouco ele está no escritório, daqui a pouco ele está lá na oficina, e daqui a pouco ele está fora, está na cidade, vai e volta. Então, muitas vezes, investir no sistema e ter uma pessoa também, às vezes vai pegar uma pessoa ali que, né, perto do retorno que o sistema vai dar, o custo é irrisório. Uma pessoa que possa estar o tempo todo no sistema também, implementando, adicionando as informações, faz sentido isso? Senão o produtor acha que, puta, mais uma coisa, mas não necessariamente precisa ser você. É aquela história que a gente conversou, né? Eu tenho as duas situações dentro dos nossos clientes, tá? Tem aquele produtor que ele faz e tem aquele produtor que tem equipe que organizou a empresa. Eu não consigo dizer o qual está certo e qual está errado, tá? Sim. Eu consigo ver que uma maneira tem mais facilidade que a outra, né? Gera mais facilidade no dia a dia. O que eu costumo falar, o que eu costumo comentar com os nossos clientes é o seguinte: você investir numa pessoa, primeiro que essa pessoa ela se paga. Se ela estiver alimentando uma pessoa capacitada, que tenha condição de ajudar na gestão da fazenda, ela se paga. Essa pessoa se paga com o pé nas costas, tá? O segundo ponto, eu costumo até fazer um paralelo, que se para analisar uma empresa que, sei lá, vamos pegar uma empresa de confecção que vende roupa lá. Essa empresa tem um software bem alimentado, tem uma pessoa para cuidar do financeiro, tem uma pessoa para cuidar de compras, contas a pagar, contas a receber, enfim, tem toda uma equipe de gestão e às vezes essa empresa tem um faturamento ali de 100, 200 mil no mês, né? Agora pega um produtor que gira milhões no ano, né? Na minha cabeça faz sentido começar a pensar com um pouco mais com um olhar um pouquinho melhor para a gestão, porque a gestão ela tem dado resultado. Excelente. Não é custo, né? Exatamente. Tem que enxergar como... É um baita de um investimento. Um baita de um investimento. Só que tem que botar um pouquinho na frente para poder ver o resultado, né? Hoje, para a gente passar uma estimativa para o pessoal, tem uma média de valor assim que custam a mensalidade do sistema? Como que funciona? O plantar ele varia, né, de quantidade de hectare de plantio ali para cada um. Então a gente trabalha com faixas, né? Então a gente tem clientes ali que pagam de 430, 400 reais por mês, aí até os clientes que pagam, né, bem mais. Então é muito relativo à estrutura do produtor. Tem armazém, não tem armazém, vai fazer gestão de pecuária, não vai fazer gestão de pecuária. Então tem todo um cenário aí, né? Que a gente analisa ali, e esse daí a gente vai fechando dentro da parte da área comercial da empresa, né? Perfeito. Então, o que a gente falou no início, que tem diversas funcionalidades, mas se o produtor não vai usar tudo aquilo, de acordo com o que o time vai auxiliar, ele mais ou menos, Lucas, mais ou menos. É que assim, o Plantai, como eu falei várias vezes aqui, o propósito nosso é integrar a gestão produtiva e a gestão administrativa. Certo. Então a solução Plantai, ela vai como um todo, entendeu? Mas eu tenho aquele produtor que planta algodão e aquele produtor que não planta. Eu tenho aquele produtor que tem pecuária e que não tem pecuária. Eu tenho aquele produtor que tem o armazém e que não tem armazém. Então não faz sentido eu cobrar daquele produtor que não tem, entendeu? Exatamente. Mas a solução do Plantai, a mesma que roda para aquele cliente de 180 hectares é a mesma que roda para aquele cliente de 20 e poucos mil hectares, entendeu? Sim, só que se ele não vai usar pecuária, não vai ter o custo ali daquelas partes da pecuária, por exemplo, né? Então acaba que fica acessível para todo mundo, porque aí personaliza de acordo com a necessidade do cliente. Exatamente. Legal. E você, Alex, assim, sei que ao vivo às vezes é difícil, mas tem algum caso prático assim que dentro lá da Plantai que, esse produtor aqui começou com a gente pequeno, depois implementou o sistema de gestão, cresceu ou aumentou a lucratividade? Tem um case assim? Tem.
Ó, eu não vou saber falar os números corretos, mas vou falar mais ou menos aqui. Se pegar o nosso primeiro cliente, que começou, que foi aquele que falou para mim jogar 80% do meu código fora, do meu trabalho fora e começar de novo. E esse cara aí, na época, se eu não estou enganado, eles plantavam algo em torno de, não lembro se 2.800, 3.800 hectares, né? Você foi lá em 2012, né, 2013. Hoje, esses clientes eles estão em 20 mil hectares, mais ou menos, tá? Inclusive, é, um, um do pessoal lá daquela fazenda lá são sócios, fizeram investimento na empresa. Então, eles começaram em 2011, 2012 ali com a gente. Em 2015, fizeram investimento e entraram na sociedade da empresa. Fazem parte hoje do time da Plantar. Que massa! E olha a diferença brutal de ter utilizado o sistema de gestão, né? Então, Exatamente. saiu de 3.000 hectares para 20. Exatamente. Isso que eu plantei naquela época lá, 2011, 2012, não entregava o que o plantar entrega hoje, né? Eles construíram junto com você, né? Construíram, Abrindo exatamente, a porteira da exatamente. fazenda para. Tem uma história bem legal com eles lá. Em 2014, se eu não estou enganado, eles construíram o primeiro armazém em uma das fazendas. E, e aí, naquela época, nesse propósito de desenvolver o plantar dentro da fazenda, eu larguei tudo, a cidade, e fui para a fazenda. Passei 3 meses, 4 meses lá fazendo a safra para eles como balanceiro do armazém, Uhum. lançando carga por carga em planilhas de Excel enquanto eu codificava a primeira versão do software de armazém. Eu fui para lá para dentro para entender como é que funcionava o processo para fazer o produto, a nossa solução, funcionar exatamente o que uma fazenda precisa. Então, nossa primeira versão do sistema de armazém, a primeira versão do Plantai também fui eu que desenvolvi, né, dentro da fazenda. Mas a primeira do armazém me marcou muito porque eu fui trabalhar como balanceiro de graça para esse produtor para entender todos os processos, como é que funcionava, tudo certinho e desenvolver. Quando terminou a safra, eu terminei a primeira versão da nossa solução de gestão de armazém. Caraca, que massa. E Foi aí muito pergunta, legal. tem como dar errado? Não tem, né? Porque foi na raiz do negócio ali para Na fazer, né? raiz do negócio, exatamente. E foi muito legal assim que eles também estavam com o primeiro armazém, então eles não tinham o know-how do armazém e a gente aprendeu junto, né? Então foi uma solução assim, foi muita sinergia, foi muito legal, foi muito bacana. Legal. Coincidiu o time ali, uma mão ajudou a outra, e aí Exatamente, entregou. E foi bom para todo mundo. Investiram em você, cresceu a plantar, e os caras hoje estão gigantes. Então, exatamente, é isso, né? A gente sempre. É aquela história: se não está crescendo, está morrendo. Então, tem que investir em educação, em buscar informação, conhecimento. E aí a gente bate nessa tecla, né? Apesar que a gente está em ramos diferentes, mas tudo envolve fazenda, né? É, o que é quem não está crescendo está morrendo? É o produtor que só olha sempre para as coisas, não implementa um sistema de gestão, ou agora com essa oportunidade aí também do crédito de carbono em cima da área de mata, porque aí todo mundo fica bitolado, né, em produzir na área aberta. Bioma amazônico, o cara pode abrir 20%. Aí fica com aqueles 80% de área de reserva. Aí nem o sistema da plantar sabe dizer o que faz com tanto mato parado na fazenda, né? A não é ser verdade. o manejo, né? Então, Sim, é, é isso, é o produtor enxergar a fazenda como uma empresa que tem que ter uma gestão profissional, que tem que buscar outras fontes de receita, que, né, se existem, por exemplo, o crédito de carbono que a Hemisfera desenvolve, é o crédito de carbono do tipo RED, que é o crédito de carbono gerado em cima da área de mata, em cima da área de reserva legal. Então, até antes da nossa live aqui, a gente estava falando com um produtor também, e ele, mas Lucas, dá para fazer em cima da área de reserva legal? Porque os meus 20% que eu tinha aqui do excedente florestal, eu abri tudo. Eu só tenho a área de reserva legal. Que é aonde o produtor, até então, né, não enxergava como uma fonte de receita salvo manejo, que fez uma vez, vai fazer daqui a 20, 30 anos. Então, vem com mais essa fonte de receita. Até
daqui uns dias o Alex vai ter que botar lá a opção lá, entrada de recurso financeiro na empresa, categoria crédito carbono, né? O produtor colocar lá no DRE dele, no Isso é demonstrativo. tranquilo, cria uma conta contábil nova lá e só vai. É isso aí. Então, a gente tem muita sinergia nesse ponto também. O sistema de gestão, muitas vezes, quem está trazendo é a segunda geração, a terceira, que está vindo com essa visão de tornar a fazenda mais produtiva, mais profissional. O crédito de carbono também. A gente costuma dizer que o crédito de carbono ele é mais para o produtor / empresário. É o produtor, que nem você falou, Alex, não é o produtor que ele está ainda manual, indo lá na mão, sabe? Que é para o produtor mais empresário, o cara que enxerga já mais à frente. Pô, certeza que o nosso produtor que está assistindo aqui, a gente que está investindo conosco no crédito de carbono, o cara já faz o sistema de gestão. Inclusive, hoje o Sérgio mandou a live para um produtor nosso, cliente nosso, o cara falou assim, eu já uso Plantae. Né, Sérgio? Então, assim, tem muita sinergia, né? E eu acho que é esse o caminho. Se a gente quer crescer, se a gente quer comprar mais terra, se a gente quer produzir mais, a gente tem que, cada quadradinho, cada pedacinho da fazenda, a gente tem que saber como otimizar, como gerar mais receita, ou como reduzir o custo, né? Analisando os indicadores e aumentar a receita, para no final a gente ter uma fazenda mais lucrativa. O que importa, e muita empresa quebra por isso, é que o cara fatura muito, aí o cara acha que está com o bolso cheio da grana, vai lá, troca de carro, investe ou compra mais fazenda, mas aquilo ali era o capital de giro, não era lucro, receita para adquirir, era uma despesa que ele ia ter que pagar lá na frente, né? Sim, o famoso passo maior que a perna. Famoso passo maior que a perna. Por quê? Que não conseguiu enxergar isso através dos números. Então, saber separar uma coisa da outra. É outra coisa, né, Alex, que o Plantae aí pode ajudar muito. Que eu acho que esse é um dos erros mais básicos, seja da administração de empresas ou de fazenda. Misturar o dinheiro da pessoa física e da jurídica, né? E aí o Plantae já pode ajudar, né? O que é caixa da empresa? O que é despesa pessoal, né? E aí confunde tudo. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O produtor tem mudado a mentalidade com relação a isso. Já foi bem pior. Hoje já está um pouquinho mais organizado. Pelo menos os nossos. Quem usa Plantae, pelo menos, né, Alex, tá sabendo tocar. Então, o pessoal que está assistindo aqui, se tiver alguma dúvida em relação ao sistema da Plantae aí, ou por parte do Crédito Carbono, pode ir mandando aqui, né, nos comentários. A gente vai se encaminhando aqui para o final. Mas é isso. Eu acho que o bate-papo, o intuito era esse, mostrar que cada vez mais o mercado vem se profissionalizando, cada vez mais o produtor tem que enxergar a fazenda como uma empresa que precisa de gestão, que precisa de mais fontes de receita, aquela história, não depositar todos os ovos numa só cesta. Então, ainda mais nesse cenário que a gente tem aí de macroeconomia, que está, né, tá muito, muito volátil, sobe, baixa preço. Então, se você não depender só de uma fonte de receita dentro da fazenda, se você tiver os números na ponta, que é isso, a gente falou de misturar dinheiro, pessoa física e jurídica, você tem que ter o fluxo de caixa ali projetado, saber quanto que você gasta para, numa eventual crise, num eventual problema, você ter aquela reserva que vai conseguir pagar as contas. Olha, nesses últimos tempos, o número de RJ, nós que estamos aqui em Sorriso, é todo dia uma notícia de um RJ, de uma recuperação judicial. No final das contas, é gestão, né? Alguma coisa na gestão ali pecou, porque vem a crise, o cenário macroeconômico, como a gente falou, muda muito. Então, o Alex aí com a Plantae aqui de Sorriso, entrando com essa parte de gestão, indicadores e registro das informações, a Hemisfera entrando como uma solução de gerar esse crédito de carbono em cima da área de macro, que é uma fonte de receita totalmente nova aí para os produtores que ainda não enxergavam isso. Só para abrir um parênteses aqui, Alex, de repente para o teu público que está assistindo,
o crédito de carbono gerado em cima da área de reserva legal ou do excedente florestal, aí depende do caso do cliente, ele é comercializado para indústrias que precisam comprar esse crédito para compensar suas emissões. E por que essas indústrias compram crédito de carbono? Porque elas precisam fazer negócios com indústrias internacionais, principalmente no agro, né? A gente tem muito relação com o comércio exterior. Então, a Europa ou os Estados Unidos, um país de fora exige que determinada empresa do Brasil zere as emissões para fazer negócio lá com eles, porque lá no país deles também precisa estar com as emissões zeradas. Então, relações internacionais estão chegando agora, fontes de empréstimo com juros mais baixos, a gente está chamando isso de dinheiro verde, que a gente acabou de voltar de São Paulo, na maior conferência Clima e Carbono, maior conferência de crédito de carbono da América Latina. Tá para ser injetado no agro, nesse mercado, bilhões de reais, que é esse dinheiro mais voltado para a parte de sustentabilidade, que o produtor pode ter acesso. Aí entra aí o sistema da Plantai, saber ali a que juros que está emprestando, a que taxa, a qual prazo, com qual carência. Então está chegando essa nova fonte de financiamento, que é esse dinheiro verde, para empresas também que zeram as emissões. Empresas compram esse crédito de carbono também por marketing. Então, enfim, tem uma série de benefícios que empresas compram esse crédito. E aí quem que gera? O produtor rural. E de dezembro para janeiro houve a regulamentação do mercado de crédito de carbono brasileiro. Então, muito era vendido para fora do Brasil, as empresas de fora, e hoje agora vão ser comercializados para as empresas aqui do Brasil, que vão ser obrigadas a comprar esse crédito. Então, o produtor ele pode olhar para essa fonte de receita a mais, ele pode profissionalizar a gestão aí com a Plantai e olhar aí para uma empresa, para uma fazenda, uma empresa cada vez mais profissional, para, sem dúvida, mesmo em momentos difíceis, conseguir aguentar a barra e aumentar a receita. Então, Sérgio, alguma consideração aí, mais alguma pergunta que queira fazer para o Alex? Era mais entender, né? Como bem explicado, a diferença que uma boa gestão em qualquer área da vida, seja ela até pessoal com a planilha do Excel, faz toda a diferença, até no ponto de uma empresa, numa fazenda, né? E como bem falado no início, né? E eu costumo dizer que o produtor é o cara que mais tem fé na face da terra, porque injetar dinheiros no solo, né? E recolher esse fruto aí depois de 3 a 4 meses cada safra, tem que ter uma boa gestão, tem que ter a fé. E saber um pouco de você, Alex, com essa vivência dentro desse sistema de gestão agrícola teu, qual que são os principais, vamos dizer assim, choque de cultura entre um produtor de vários perfis até a contratação do serviço, os passos iniciais, ele se adaptar com o sistema e depois a gente conseguir esses resultados gratificantes aí com uma boa gestão da lavoura, ele vendo que a área dele tá dando uma receita muito maior do que ele esperava, né? Eu com um pouco dessa vivência aí no campo, a gente vê que a gente sempre faz uma conta de padeiro simples para a lavoura. Quanto que custa para manter uma lavoura de soja, mas a gente às vezes não vê o que fica por trás, né? Peças, operacional, compras, né? Então fluindo todos esses gargalos e olhando para isso, vendo qual que são os principais choques culturais até de fato o produtor ele entrar de vez com a cabeça no sistema, aderir isso para a vida dele. Assim, o produtor ele tem mudado a cabeça, tá? Falando em níveis gerais, né? O produtor tem entendido, até pela conta do custo, né? Que se levou muitos custos da produção nesses últimos anos, né, para cá. Então, o produtor ele tem entendido que o investimento em uma gestão é sim algo importante de se fazer hoje. Então, a maioria dos produtores eles já vem mastigando isso na cabeça, né, há algum tempo. Então, mesmo aqueles mais relutantes, hoje eles já chegam. Se pegar aqui na história da Plantai, a gente levou muitos anos desenvolvendo o sistema. Quando a gente entrou no mercado em 2017, a gente já tinha alguns clientes piloto, né?
Mas naquela época lá era muito difícil o produtor pensar em, em tecnificar a gestão da fazenda, né? Ah, mas isso de 2020 para cá mudou bastante e assim foi uma mudança muito rápida. Então o produtor ele já tem mudado a cabeça, ele já tem enxergado vantagem. É aquilo que eu falei quando eu falo do vizinho assim não é no sentido literal, né? Mas o produtor é uma categoria da sociedade, uma categoria da economia da nossa sociedade que, diferente do comércio, por exemplo, eles se comunicam muito. Então, eles conversam muito sobre o que está funcionando e o que não está funcionando, né? É, e aí ele começa a ver que o João está fazendo, o Zezinho está fazendo e está dando certo. Putz, então eu quero para minha fazenda também. Por mais que eu não tenha esse costume, que eu não tenha esse know-how, eu vou buscar quem me ajude a fazer, entendeu? E é aí que tem entrado a Plantai. E a gente tem tido grandes resultados nesse sentido, né? É. Então isso aí é mais ou menos aí nesse ponto que tem acontecido. E as margens, como você disse, né, estão cada vez mais apertadas. Então, se o cara não se obrigar a fazer a gestão, daqui a pouco não vê o dinheiro, né? É margem apertando, é governo cercando, entendeu? O governo tem batido muito em cima do produtor rural. Então, essas obrigatoriedades que entraram para o produtor nota fiscal eletrônica, o livro Caixa Digital do produtor rural, então tudo isso daí vem primeiro para atrapalhar um pouco a gestão que o produtor trabalhava antigamente. E o segundo é cercar mesmo, né? Fechar o Então, cerco. fechar o cerco, É. exatamente. Exatamente. E Isso vem aí, acontecendo, isso vem acontecendo de 2019 para cá já de forma recorrente. aquelas notas, bloco de nota que tirava na mão antigamente já foi, né? Sim, sim, foi. Aquela lá Agora foi. já era. Aquela lá foi. Isso daí organiza, por incrível que pareça, isso é um negócio que organizou muito o produtor rural, tá? Ah, isso daí da nossa experiência, então a gente via muito acontecer. E aí eu falo da minha experiência, mais ainda da minha experiência pessoal, tá? O meu pai, ele é proprietário de uma indústria gráfica. Então, além de ele ser Os produtor lá blocos. até 98, ele sempre teve gráfica também, né? Aí quando parou com a atividade da lavoura, ele ficou só com a gráfica. Então eu conheci também bastante a realidade da gráfica. E a gráfica imprimia os blocos, coisa e tal, era blocos e mais blocos para o pro produtor rural. E esses blocos, aí, o que o produtor fazia? Ele pegava o bloco e deixava lá na empresa tal, na empresa tal, na empresa tal, e perdia bloco, e não sabia o que estava acontecendo com a parte fiscal dele, entendeu? Então era muito bagunçado. Depois que veio a emissão de nota fiscal eletrônica, nossa, isso mudou completamente. Só o único problema é que parou de vender bloco daí, né, Alex? A gráfica sofreu. A época dos Mas blocos faz parte, né? faz parte. A gráfica, a indústria gráfica ela está tendo que se reinventar, né? Com a digitalização, não é, eu sei que não é o tópico do, da nossa conversa aqui, mas a indústria gráfica ela tem sofrido bastante assim com a digitalização. Então, desde um bloco de nota que veio a emissão da nota fiscal eletrônica, a, o bloco de pedido também veio, o software, o, o panfleto já está caindo também, porque vem redes sociais, entendeu? Então, a gráfica também está tendo que se reinventar. Então, É. isso a gente vai começando a equiparar na sociedade, né? Então, não é só a gráfica, é a loja de comércio que a gente falou antes, de confecção, e o produtor também tá nessa. É o táxi que virou Uber, aí a gente vê, né, hoje em dia, o- as revendas aí com o agrônomo para cima e para baixo, pô, já tem sistema que você consegue, né, acessar ali o produto, já está ensaiando para pedir online ali quase que os insumos e É, entregar, né? eu acho que até esse passo de pedir online aí vai ser pulado por uma inteligência artificial logo logo. A IA já chegou batendo o Já pé na porta. chegou essa chegou. Eu tenho uma palestra que eu faço sobre inteligência artificial que, cara, abre a cabeça assim de quem está assistindo para muita coisa.
Se pegar a evolução nossa de tecnologia, desde a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, as coisas têm se encurtado. A digitalização, a revolução digital. Então, cada vez assim, a primeira revolução 100 anos, a segunda revolução 80 anos, a revolução digital foi 20 anos, a da inteligência artificial agora foi 3. É. Para atingir o mesmo número que antigamente levava, né, muito mais tempo. Exatamente. Então é isso, né? Ter que correr e ir se adaptando. Não é fácil, mas ninguém nunca disse, né, que a vida do produtor era fácil. Só que o que acontece? Mudam os desafios, né? Então hoje o desafio da fazenda é isso: tá acompanhando, tem inteligência artificial, tem sistema de gestão, tem crédito de carbono. E o produtor que conseguir administrar bem o tempo e tá por dentro um pouquinho de cada assunto, estruturar uma equipe boa que auxilie ele ali, né? Porque o produtor também não vai fazer tudo sozinho. É o produtor ali que a história que o Alex contou. Tinha 3.000 hectares. Na época, estava mexendo, iniciando o plantar ali. Quantos anos na frente? A gente estava falando de 2013, Alex, falou? 2012, 2011, 2012. 12, para você falar que em 2020 o pessoal foi, né, os produtores estão começando a aderir mais. Então são 7, 8 anos na frente. E é isso. Ele já estava antenado, com boa gestão de tempo, para estar se dedicando ao sistema de gestão. Exatamente. Show. Alex, considerações finais aí, como que faz para contratar a Plantai? O produtor viu a live e falou assim, cara, amanhã eu já vou implementar um sistema de gestão na minha fazenda. Como que faz? Lucas, a gente tem nosso site, né? www.plantai.agr.br, o AGR de agricultura, né? Então, plantai.agr.br. Lá tem todos os contatos, né? Lá tem meu contato pessoal, inclusive, no site. Lá tá fácil de me achar lá. Entre em contato com a gente ali através do nosso site, nossas redes sociais também, né? No @plantaigestão. Então, só entrar em contato com a gente aí, a gente vai bater um papo, apresentar o sistema, mostrar tudo que o sistema faz, como que a gente vai trabalhar a implantação do sistema, né? Então, a gente gosta de jogar bem aberto, bem limpo com nossos clientes, né? Então, ele já entra aí sabendo o que o Plantai e como o Plantai vai ajudar, né? Show, show. E, né, só reforçando para a nossa audiência aqui da Hemisfera, a Plantai também é aqui de Sorriso, assim como nós. O produtor que quer implementar um sistema, mas é o produtor raiz, olho no olho, também tem o ponto físico aqui, né, Alex? Dá para ir tomar um café lá na Plantai também, se quiser. Para os clientes que são daqui de Sorriso e região, aqui tem uma vantagem bem grande, né? Que aqui está bem mais fácil da gente fazer um atendimento presencial, né? Então, os clientes que estão aqui na nossa região tem essa facilidade. As portas do nosso escritório estão abertas, né? A gente é daqui de Sorriso. A nossa empresa ela fica sediada ali na área verde, no prédio do Laboratório Cela ali. Então tá bem fácil. Sempre que quiser ir tomar um café lá, as portas estão abertas. Show! E aí também dá para seguir aqui nas redes sociais, né? O Instagram da Plantai, que é esse que está em parceria aqui com a Hemisfera. Depois a gente vai postar mais os vídeos aqui. E para quem também aí do lado da Plantai está assistindo, a Hemisfera também fica aqui em Sorriso. A gente tem um escritório físico ali na Avenida Brasil 310, no prédio Brasil Corporate. Também estamos lá disponíveis aí com as portas abertas para tirar as dúvidas, atender aquele produtor que quer falar pessoalmente. Então, ambos, quando vier para Sorriso, já tem 2 lugares para tomar café. E, né, tanto a Plantai como a Hemisfera, hoje em dia, as chamadas de vídeo, a internet facilita muito. Então, é como o Alex falou, atendem desde Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Acre, dá para fazer uma chamada de vídeo. O produtor tá chegando à conclusão, tá craque já em entrar no Google Meet ali, fazer uma chamada, tá show. Então, o nosso site também, para quem quiser acessar, é www.hemisfera.com.br. Lá você pode preencher as informações da tua propriedade para a gente fazer uma análise de viabilidade e ver se a tua área de mata é apta para gerar crédito de carbono. Diferente um pouquinho da Plantai, que atende diferentes tipos de tamanho de propriedades, e aí, como o Alex comentou ali na Plantai, você personaliza de acordo com a demanda do cliente.
no crédito de carbono, em cima das áreas de mata, aqui na Hemisfera a gente analisa áreas acima de 1.000 hectares de área de mata. Então, se o produtor tem acima de 1.000 hectares de área de mata no bioma amazônico, a gente consegue fazer uma análise de viabilidade. Basta acessar o nosso site, preencher as informações básicas ali, e aí a gente consegue, em 24 horas, elaborar essa análise para dizer se a tua área de mata gera ou não crédito de carbono e qual que é a receita que depois você vai botar lá no sistema da Plantae, essa nova fonte de receita que você vai colocar aí na tua fazenda, a gente coloca na análise de viabilidade. Qual que é essa receita que você pode ter com a comercialização dos créditos de carbono? Show de bola? Sérgio, Show de bola. Considerações aí para o pessoal? Também agradecer, né, ao Alex, primeiramente, ao pessoal que está assistindo nossa live aí, e convidar, né, a quem tiver interessado a conhecer mais do sistema de gestão da Plantae e também interessado aí se tiver uma área de mata que hoje, querendo ou não, se torna um passivo de receita financeira, fique à disposição aí, tá nos enviando mensagem, tá escrevendo o nosso link, conhecer um pouco mais, né, a gente poder estar analisando essa propriedade. E também o Alex, né, quiser conhecer mais o sistema dele, entre em contato. É isso aí, por enquanto. Show de bola. Então, Alex, muito obrigado aí pela disponibilidade, pela correria. E a gente vai se falando aí na sequência. Um abraço aí para todo mundo também. Gente, obrigado. Até mais. Valeu, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.